Você sabia que existem pecados que, segundo a própria Bíblia, não terão perdão? Sim, mesmo que haja arrependimento, se for tardio, será inútil. São pecados que vão muito além dos erros comuns que qualquer ser humano pode cometer, são ofensas espirituais profundas, que ferem diretamente o Espírito Santo e afastam a alma da salvação. O mais alarmante é que muitos vivem como se essa verdade não existisse. Frequentam igrejas, leem as Escrituras, cantam louvores, mas ignoram completamente esses avisos sérios. E, pior ainda, há pessoas cometendo esses pecados neste exato momento, acreditando que estão seguras diante de Deus. Mas, e se quando abrirem os olhos já for tarde demais? A palavra de Deus é clara sobre isso. E hoje, você vai conhecer os 7 pecados que colocam a alma em risco eterno e que, segundo a Bíblia, não serão perdoados. Fique comigo até o fim, porque a verdade pode até doer, mas também pode salvar sua alma. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, deixe o seu like agora, isso ajuda esta palavra a alcançar quem mais precisa ouvir. E inscreva-se no canal. Aqui, nós falamos verdades bíblicas que muitos têm medo de anunciar. Não é sobre conquistar seguidores, é sobre despertar vidas para a eternidade. Se você ama a verdade da palavra, clique agora em inscrever-se e ative o sininho para receber conteúdos que fortalecem sua fé e protegem sua alma. E mais, se essa mensagem falar ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais e livra minha alma do engano. Declare isso com fé. Quando você escreve, você assume uma posição espiritual, e pode ter certeza, o céu lê cada palavra escrita com um coração quebrantado. Não perca essa oportunidade de declarar algo eterno. Comente agora. Vamos começar. 1. O pecado que jamais será perdoado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entre todos os avisos que Jesus deixou, existe um que é o mais sério e direto. Ele não deixou margem para interpretações brandas. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12:31. Isso não é apenas um aviso, é um decreto de condenação eterna para quem ultrapassa esse limite. Mas o que realmente significa blasfemar contra o Espírito Santo? Muitos pensam que é apenas falar palavrões contra ele ou zombar da sua obra, mas vai muito além disso. Blasfemar contra o Espírito é atribuir ao diabo aquilo que é obra de Deus. É resistir à verdade mesmo tendo plena consciência de que é Deus quem está agindo. É rejeitar deliberadamente o chamado ao arrependimento. Jesus disse isso depois de curar um homem possuído por um espírito maligno. Os fariseus, ao invés de reconhecerem o milagre, afirmaram que ele agia pelo poder de Beelzebu. Eles viram com os próprios olhos o impossível acontecer, presenciaram a obra de Deus, e ainda assim decidiram chamar o Espírito Santo de obra do maligno. Trata-se de um endurecimento consciente do coração, um desprezo intencional pela voz do Espírito Santo, que confronta e mostra o pecado. Quando alguém se fecha por completo à ação de Deus, o arrependimento deixa de ser possível, não porque o Senhor se recuse a perdoar, mas porque a própria pessoa se desligou da fonte de graça. Esse não é um pecado cometido por descuido. Ele acontece quando alguém, plenamente consciente, rejeita a voz de Deus que fala dentro de si, despreza essa voz e escolhe viver na rebeldia espiritual. É por isso que não há perdão, onde o Espírito não é mais ouvido, não existe arrependimento verdadeiro. É como apagar a única luz em um quarto escuro e continuar agindo como se ainda fosse dia. Você percebe a gravidade disso? Será que, sem notar, tem ignorado o toque do Espírito? Tem tentado justificar o pecado? Tem fechado o coração para a mudança que Deus deseja? Não trate o Espírito Santo com indiferença. É Ele quem chama, é Ele quem convence. E sem Ele, ninguém pode ser salvo. O segundo pecado é a soberba espiritual, quando o orgulho assume o lugar que pertence somente a Deus. Esse é um pecado silencioso, porém mortal. Faz a pessoa acreditar que está acima da correção, que é boa demais para se humilhar. E o mais perigoso é que ele se disfarça de devoção.
É o orgulho de quem diz: eu oro, eu jejuo, eu prego, mas vive com o coração distante da humildade que o Senhor exige. A palavra é direta: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4:6. Se Deus resiste, não há comunhão, e sem comunhão, não há perdão. Porque o soberbo, por natureza, não se arrepende. A soberba foi o pecado que derrubou Lúcifer. Ele estava no céu, mas desejou tomar o lugar de Deus, e por isso caiu. Hoje, muitos estão dentro das igrejas, mas carregam o mesmo espírito. Buscam ser exaltados, admirados e aplaudidos, mas não querem negar a si mesmos. Evitam reconhecer os próprios erros. Jesus contou a parábola do fariseu e do publicano em Lucas 6:14 da tarde. O fariseu orava apenas para se exaltar, enaltecendo sua própria justiça. Já o publicano, com humildade, clamava: tem misericórdia de mim, pecador. E foi este quem saiu justificado diante de Deus. A soberba espiritual é o pecado de quem acha que não precisa mais de Deus, apenas de reconhecimento. Se você percebe que, em algum momento, começou a se gloriar em si mesmo, corra de volta para os pés de Cristo. Onde existe humildade, há perdão, mas quando o orgulho domina, o coração se endurece e o perdão se afasta. O terceiro perigo é a rejeição consciente da verdade. Há algo mais grave do que viver na ignorância, é conhecer a verdade e, mesmo assim, recusá-la de forma deliberada. O autor de Hebreus nos alerta com palavras firmes: se continuarmos pecando de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Hebreus 10:26 da manhã. Este é o pecado daqueles que conhecem as exigências de Deus, mas escolhem desobedecer. Eles escutam a palavra, sentem a presença do Espírito, mas endurecem o coração. Não estamos falando de tropeços momentâneos ou da luta verdadeira contra o pecado, mas de uma rebeldia consciente, de quem sabe o que Deus quer, mas prefere viver contra isso e ainda tenta justificar suas escolhas com argumentos humanos. É como alguém que está doente, recebe o remédio, mas decide jogar o frasco fora dizendo: não preciso disso. Rejeitar a verdade não é apenas um erro, é desprezar o sacrifício de Jesus na cruz. É pisar no sangue derramado por amor e seguir o próprio caminho. A consequência, o silêncio de Deus e a ausência do perdão, não porque Deus se recuse a perdoar, mas porque a pessoa se recusa a se entregar. Se você tem ouvido a voz de Deus, sabe que Ele te chama e te mostra o caminho certo, não endureça seu coração. Essa resistência pode se transformar em um abismo sem volta. Jesus deixou claro: quem é de Deus ouve as palavras de Deus, João 8:47 da manhã. Mas quem ouve e rejeita rompe a comunhão com Ele. Outro pecado que fecha as portas do perdão é a maldade planejada, o pecado calculado com intenção fria de ferir, destruir ou manipular. O salmista nos alerta: de dia e de noite tramam maldades, não rejeitam o mal. Salmos 36:4. Deus vê não só o ato, mas o que está no coração. E quando alguém maquina o mal de forma consciente, se afasta da luz de Deus. Pense em Judas Iscariotes: ele esteve junto de Jesus, ouviu a palavra da vida, mas planejou traí-lo por 30 moedas de prata. Quando o remorso veio, já era tarde demais. Ele tentou devolver o dinheiro, mas não encontrou arrependimento verdadeiro. Muitas pessoas vivem assim hoje, armando armadilhas, espalhando mentiras e machucando os outros de propósito, dizendo: Deus entende meu coração. Deus entende, sim, e por isso o juízo virá. A maldade premeditada revela um coração longe da misericórdia. Sem compaixão, não há espaço para um arrependimento genuíno. Isaías 5:20 da manhã alerta: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Quando o pecado vira estilo de vida e argumento para justificar, o perdão se afasta. Se você reconhece alguma atitude sua que fere ou destrói intencionalmente, arrependa-se hoje, antes que a sua consciência se cale e seu coração endureça para sempre. 5. A falsidade na religião. Quando a aparência engana, mas Deus conhece o coração. Poucos pecados foram tão duramente condenados por Jesus quanto a falsidade religiosa.
Sabe por quê? Porque ela engana as pessoas, mas fere profundamente o coração de Deus. Jesus olhou para os fariseus e declarou com firmeza: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Parecem limpos por fora, mas por dentro estão cheios de impurezas e morte. Mateus 11:27 da noite. O problema não está em errar, mas em fingir ser santo enquanto o coração está longe de Deus. É levantar as mãos na adoração e guardar ódio no peito. É pregar para os outros, mas não obedecer em secreto. É condenar o erro alheio, mas nutrir o próprio. E o pior, com o tempo, o hipócrita acredita na própria mentira, deixa de se sentir culpado porque não enxerga mais sua verdadeira condição. Jesus rejeitava isso, pois a hipocrisia é enganar a Deus com uma aparência limpa e uma alma manchada. O hipócrita pode enganar a igreja, a família, os irmãos, mas o olhar de Deus penetra fundo na alma. Quando Deus vê um coração dividido, ele não responde, não age, não perdoa. Por isso, Apocalipse 3:16 da manhã diz: Porque você está morno, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quem vive só de aparência está longe da graça, e sem graça não há salvação. Se você percebe que tem usado uma máscara, peça misericórdia agora. É melhor quebrar-se hoje do que ser rejeitado no fim. 6. O coração que recusa perdoar. A alma que fecha a porta da graça. Poucos compreendem a gravidade disso. Negar perdão a alguém pode afastar você do perdão de Deus. Jesus foi claro: se vocês não perdoarem as ofensas dos outros, também o Pai não perdoará as suas. Mateus 6:15 da manhã. Perceba que o perdão de Deus não é só um presente que recebemos, mas algo que devemos também oferecer. Quando o coração se fecha, endurece, alimenta rancor, mágoa e desejo de vingança, essa pessoa se afasta da graça. Perdoar não é fácil, principalmente quando a ferida é profunda. Mas o perdão é a ponte que nos liberta, pois quem não perdoa fica preso à própria dor. A parábola do servo impiedoso, Mateus 6:21 da tarde-35, mostra um homem perdoado de uma dívida enorme, que não quis perdoar uma pequena dívida de outro. O final foi terrível, entregue aos algozes. Quem guarda rancor torna-se prisioneiro do próprio ódio e fecha a porta da misericórdia para si mesmo. Talvez você tenha sido traído, humilhado, rejeitado. Guarde isso: o perdão não justifica o erro do outro, mas liberta você do peso que não pertence a você. Se Deus nos perdoou na cruz, mesmo sem merecermos, quem somos nós para negar perdão? Enquanto houver falta de perdão, não haverá paz verdadeira. E sem paz, Deus não permanece. Libere o perdão, mesmo que chore, pois perdoar é abrir a porta do céu para a sua vida. 7. Persistir no pecado sem arrependimento. Quando o coração endurece e a alma se torna insensível, este é o pecado mais perigoso e sutil. Não é um erro isolado, mas uma escolha contínua de viver no pecado. A Bíblia é clara: com dureza de coração e impenitência, vocês estão acumulando ira para o dia do juízo. Romanos 2:5. Quando alguém peca, sente tristeza, chora e se arrepende, há perdão. Mas quem se justifica e permanece no erro está se afastando da salvação. Quanto mais tempo vive assim, mais difícil é voltar atrás. É como uma ferida que, ignorada, infecciona e se espalha. O pecado não arrependido endurece a alma, e uma alma endurecida não ouve mais o Espírito. Hebreus 3:13 da manhã nos alerta que o pecado engana e endurece o coração. Quando isso acontece, a pessoa vive como se estivesse tudo bem, mas espiritualmente está morta. Esse pecado acontece quando se brinca com a graça, achando que Deus sempre perdoará, mesmo sem mudança. Se você luta contra algo, não desista. Mas se tem se rendido ao pecado, acorde. Hoje é o dia de quebrar esse ciclo e pedir a Deus um novo coração. Deus perdoa quem se arrepende, mas quem ama o pecado mais que a presença de Deus, um dia não ouvirá mais a voz que chama. Agora que ouviu essas verdades, há dois caminhos: ignorar ou agir. Esses pecados não são apenas erros, são sinais de um coração afastado de Deus. E quando isso acontece, não é só a salvação que está em risco, mas a paz, a comunhão,
a alegria, tudo se quebra por dentro. Mas o fato de você estar aqui é sinal de que Deus ainda está te chamando. Ainda há tempo para arrependimento e retorno. Mas o tempo não é eterno. O Espírito Santo não permanece para sempre em quem resiste. O maior perigo não é Deus te abandonar, mas você se acostumar a viver sem Ele. Por isso, não adie. Hoje é o dia de consertar, de se quebrantar diante de Deus. Se essa palavra tocou seu coração, deixe seu like, não por mim, mas para que essa mensagem alcance outras pessoas que precisam. Inscreva-se no canal, aqui não há evangelho doce, mas a verdade que liberta. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deus ainda tem muito a dizer ao seu coração. Agora, vá mais fundo, assista ao vídeo ao lado que traz um alerta espiritual que poucos conhecem, mas que pode transformar sua caminhada com Deus. Se sentiu algo forte, comente: Senhor, limpa minha alma e me ensina a viver em santidade. Escreva com fé: Deus está ouvindo.